Olá! Bom, a gente viu que as expressões algébricas são expressões que envolvem letras, números e operações matemáticas. E uma das primeiras coisas que a gente começa a trabalhar nas expressões algébricas é em calcular o valor numérico dessas expressões algébricas. Por exemplo, quando eu tenho aqui uma expressão algébrica e quero calcular o valor numérico dela, por exemplo, para x igual a 1 e y igual a menos 2. O que a gente faz não é substituir o x e o y aqui na expressão? Por isso, hoje, eu vou relacionar o cálculo, desse valor numérico de uma expressão algébrica com as fórmulas. Vocês vão perceber que vocês já fazem isso há bastante tempo. Então, olha só, nesse exemplo aqui, calculando o valor numérico dessa expressão para x igual a 1 e y igual a menos 2. Então, onde tiver x, eu vou substituir por 1. E onde tiver y, eu vou substituir por menos 2. Não é isso? Então, nós temos aqui 2 vezes o x ao quadrado, mais 3 vezes o x vezes o y. Só tomando cuidado aqui com as regras de sinais. Como agora eu transformei minha expressão algébrica numa expressão numérica, tem a ordem de resolver, né? Primeiro potências, depois multiplicações. Então, vou calcular essa potência aqui, ó. 2 vezes 1 elevado ao quadrado, 1. Nessa multiplicação aqui, eu tenho que fazer jogo de sinal. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1 vezes 2, 6. Resolvo essa multiplicação primeiro. 2 vezes 1, 2. E 2 menos 6 é igual a menos 4. Professora, mas o que isso tem a ver com as fórmulas? Vamos lá, então. Vou pegar um exemplo bem simples na geometria. Quando a gente está trabalhando com figuras planas, uma das coisas que a gente faz nas figuras planas é o cálculo da área dessas figuras planas. E a gente sabe que para cada tipo de figura, nós temos uma fórmula específica para calcular a área. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com o triângulo, para a gente calcular a área de um triângulo, a gente multiplica a base pela altura e divide o resultado por 2, não é isso? A gente costuma até usar essa representação aqui, ó, B vezes H dividido por 2. Você concorda comigo que a área de um triângulo é dado por uma expressão algébrica? Nós temos letras, números e operações matemáticas. E agora, nesse caso específico, como eu quero calcular a área desse triângulo, eu vou substituir o valor da base e da altura pelos valores numéricos que foram dados na figura. A base vale 8, a altura vale 5, a altura vale 5, tudo isso dividido por 2. 8 vezes 5, 40, e 40 dividido por 2 é igual a 20. Como está medido em centímetros, 20 centímetros quadrados. E o que nós fizemos nada mais foi do que calcular o valor numérico dessa expressão algébrica. Ué, professor, então já fazia isso? Já fazia isso quando você estava trabalhando com fórmulas. Aqui, por exemplo, a área de um trapézio. A gente sabe que para calcular a área de um trapézio, a gente soma as bases, base maior mais base menor, multiplica pela altura e divide o resultado por 2. Essa é uma fórmula, é uma generalização. Então, se eu quero um caso particular, se eu quero calcular a área desse trapézio aqui, eu vou substituir cada uma dessas letras, pelos valores numéricos dela. Então, base maior, 14, mais base menor, 6, vezes altura, 5, dividido por 2. 14 mais 6 dá 20, vezes 5 dividido por 2. Se quiser simplificar para andar mais rápido, 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 5 dá 50. Então, 50 centímetros quadrados é o valor da área desse nosso trapézio. Bom, então, eu queria chegar onde? Eu queria chegar nas fórmulas que representam generalizações. As fórmulas, elas são expressões algébricas que servem para a gente representar várias situações semelhantes, Todo triângulo a gente
calcular a área daquela forma. Claro que nós temos outras fórmulas para calcular a área de triângulo, né? Mas aquela é uma das fórmulas que a gente utiliza para vários tipos de triângulo. Para calcular a área do trapézio também nós temos aquela outra fórmula. Então, as fórmulas, elas nada mais são do que generalizações. Elas servem para a gente generalizar várias situações. Isso quando a gente chega no 9º ano com física, né, com química e com qualquer outra situação em que nós temos fórmulas, né, nós estamos generalizando as situações. Então, significa que as fórmulas, elas estão diretamente ligadas ao valor numérico de uma expressão algébrica. Então, a gente utiliza, né, esse cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica para poder resolver casos específicos das fórmulas. Ok?